Boa noite a todas e todos e sejam muito bem-vindos ao Centro Cultural Franco-Moçambicano e, naturalmente, uma saudação especial aos participantes dos PALOP, estejam eles aqui presentes ou acompanhar-nos online. E também uma saudação para os participantes da região do Oceano Índico, especialmente da Ilha da Reunião. Este Centro Cultural tem o prazer de colaborar mais uma vez com o Fórum Kugoma, fórum que aqui é acolhido desde a sua criação. Vamos na 15ª edição, penso eu. E como sabem, o CCFM, o Centro Cultural Franco-Moçambicano, celebra este ano o seu 30º aniversário. E ao longo destes anos todos, eu não estava aqui, naturalmente, mas contaram-me, o cinema tem sido sempre uma parte importante da sua ação e da sua programação, seja através da difusão, graças a este auditório, que os amantes do cinema em Maputo conhecem tão bem, ou seja, no apoio aos profissionais do setor, com projetos de estruturação, formação e inserção em redes internacionais, e nomeadamente francófonas, no que nos diz respeito, mas não só. E é justamente por isso que estamos aqui esta noite, para o lançamento de uma nova ferramenta, a rede de cinema e audiovisual PALOP-TL, que sem dúvida vai contribuir para fortalecer estas redes entre profissionais, promover a formação, valorizar a criação audiovisual dos países contemplados, assim como sempre continuar a facilitar o acesso aos mercados internacionais. Graças ao programa FEF Création, é difícil traduzir isto em português, Fundo Equipa França, uma iniciativa do Ministério da Europa e dos Negócios Estrangeiros da França, e também graças a um programa de mobilidade do Instituto Francês de Paris, mais uma vez conseguimos, junto naturalmente com os outros parceiros europeus, contribuir para tornar realidade esta plataforma tão desejada por todos os profissionais do setor. Com base nestes resultados que vêm confirmar, solidificar, tornar evidente a importância do setor do ponto de vista económico, que até aí não era muito estudado, era um setor vital, evidentemente, um setor cultural. Não há nenhum país civilizado que não tenha tradições, cultura, criatividade, produção. Passou a ter uma importância económica decisiva e começou a fazer parte das decisões estratégicas até em termos orçamentais da União Europeia. E com base nesses resultados, a União Europeia o que é que fez? Criou uma nova agenda para a cultura. Chama-se mesmo assim, uma nova agenda para a cultura, que visa reforçar a dimensão cultural enquanto elemento indispensável nas relações externas, ou seja, com países fora da União Europeia, que visa favorecer o acesso aos mercados mundiais de bens e serviços culturais provenientes de países em desenvolvimento. E como os estudos vêm demonstrando, a cultura revelou-se um catalisador da criatividade para o crescimento do emprego e, como também já se provou, as indústrias culturais e o setor da criação estão a par de um contributo substancial para o PIB dos Estados e da União Europeia. Estou a falar da União Europeia, mas porquê? Porque precisamente eu acredito que não há grandes diferenças. Aquilo que se aplica com as devidas especificidades, respeitando as prioridades e as estratégias locais, é também algo que nós temos que cada vez mais ter a capacidade de influenciar os decisores políticos e os decisores financeiros sobre a importância económica deste setor. Estamos hoje a falar de um projeto que é apoiado pelo Camões, que se chama Projeto ProSéries. Estes projetos têm financiamentos entre 200 a 1.400 mil euros por projeto, não sei qual é o valor concreto, mas isso quem falar do projeto sabe isso melhor do que eu. Esta matéria foi apoiada por Camões, por Portugal, porque faz parte não só das evidências, por assim dizer, é baseado nas evidências da importância destes setores para o desenvolvimento e para a melhoria das condições das pessoas, em particular do setor, que de facto é um setor que contribui decisivamente e já está provado para o crescimento económico também e logo para a qualidade de vida. E, portanto, no âmbito da Estratégia de Cooperação Portuguesa 2030,
o setor cultural e criativo foi destacado, como se pode ler no compromisso da cooperação portuguesa em integrar a cultura e os setores culturais e criativos, como pilares para o desenvolvimento humano e sustentável nos países parceiros, como facilitador do desenvolvimento sustentável, e a estratégia destaca também o cinema e o audiovisual como área central da cultura e da economia, mediante a produção regular de conteúdos que valorizem e ativem património cultural. Neste sentido, este projeto está em perfeita sintonia, quer com a estratégia de cooperação portuguesa, mas que essa também, como não podia deixar de ser, estará em sintonia com aquilo que as universidades e o conhecimento vêm nos disponibilizando, nos vêm ajudando a decidir com dados concretos, objetivos, prováveis, demonstráveis, fiscalizáveis, porque se nós acreditamos nas estatísticas em relação à inflação ou ao desemprego do mundo inteiro ou dos países, porque é que não havemos de acreditar nas estatísticas e nos dados recolhidos relativos ao setor cultural e criativo? Muito obrigado. Vou começar então por vos falar um pouco como é que começou esta iniciativa que vai agora ter a sua segunda fase. Este trabalho iniciou em 2017, após uma atividade pela comemoração dos 25 anos do programa PALOP-TL com a União Europeia, que selecionou, juntou e financiou jovens realizadores dos 6 países e resultou em 6 curtas-metragens que impulsionaram a carreira da maioria destes jovens. Uma relação de proximidade entre estes jovens autores e produtores e 3 festivais em Moçambique, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe originou a criação de laços e a partilha de contextos, desafios e ambições, e o que nos levou a imaginar este projeto a que hoje chamamos a Rede de Cinema e Audiovisual PALOP-TL. Foi um trabalho experimental na altura, decorreu em 5 destes países, com exceção de Timor-Leste, e consistiu num mapeamento inicial dos profissionais do setor e na criação de uma proto-plataforma online com mais de 300 contactos profissionais, com o objetivo de demonstrar as dimensões do setor no propósito de aproximar os profissionais dos PALOP e de promover oportunidades de aprendizagem e produção, mas também de inspirar melhores políticas públicas de promoção e apoio. Entre 2020 e 2024, mantivemos uma presença relativa, divulgando atividades e comunicando nas redes sociais, mas poucas atividades concretas foi possível realizar, continuando nesse período a procura por oportunidades de financiar a segunda fase do projeto. Esta oportunidade surgiu então através da seleção da candidatura que a Associação dos Amigos do Museu de Cinema em Moçambique realizou ao programa ProSéries, aqui mencionado e financiado pela Cooperação Portuguesa, e recebeu um apoio adicional do FEF Criação, também mencionado, da Embaixada da França em Moçambique, através do Centro Cultural Franco-Moçambicano. Este é o contexto inicial do projeto. Vamos convidar agora os nossos colegas que vão implementar toda esta segunda fase a falar convosco e a falar-vos um pouco da experiência de cada um e das várias atividades e resultados que esperamos obter. Eu estou orgulhoso, de facto, de estar aqui para esta segunda fase deste projeto, que é um projeto para todos os cineastas que aqui estão e que já trabalham nisto há algum tempo, está no nosso imaginário também já há muito tempo, não é? É um projeto que acredita no potencial do cinema para aproximar estas diferentes culturas, acredita na força da diversidade, da inclusão e da importância da igualdade de género, acredita também que juntos chegamos mais longe. É um projeto que, além dessa componente humana, tem também o potencial de geração de renda, de geração de emprego, de dinamizar os setores da cultura e conexos do audiovisual, mas também de os conectar com outros setores económicos, tal como o turismo, os serviços, a acomodação e por aí fora. Tem o potencial económico que já foi aqui mencionado e, de facto, o que nós pretendemos fazer com a rede é isso. É uma abordagem transversal a todas digamos, as dificuldades existentes para conseguirmos concretizar isto. E através destas, quais são as atividades que nós pretendemos fazer através deste projeto? Temos o mapeamento
dos setores do audiovisual e cinema em Moçambique, Cabo Verde, Santo Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau, com o objetivo de recolher dados que depois possam informar relatórios que vão fazer advocacia junto dos governos para se fazerem film commissions que possam depois facilitar e atrair investimento externo, mas também que possam fomentar colaborações internas dentro dos próprios países e entre os países PALOP, não é? É um dos motivos desse mapeamento, mas essa inexistência de dados até este momento tem sido um entrave no avançar do setor, e já houve um primeiro passo que foi dado desde 2018, nós pretendemos agora alargá-lo e aprofundá-lo e sistematizá-lo para que esses dados depois possam contribuir para tudo isto que nós queremos fazer com o projeto, que é esta abordagem transversal, não é? Porque estes foram dificuldades, digamos, identificadas pelos realizadores, produtores, festivais de cinema que fazem parte desta rede. Rede, como nós carinhosamente lhe chamamos, não é? Além desse mapeamento, não é só a recolha e o processamento dos dados e o tratamento desses dados, mas também torná-los públicos. Então, o que estamos a fazer é o rebranding da marca, não é? Transformá-la numa marca mais profissionalizada, digamos assim, e um website que permita que esses dados estejam públicos e sejam acessíveis a todos os profissionais do meio, a toda a gente que esteja interessada, que a partir deles depois possam dinamizar o setor. Além dessa parte de mapeamento e do website que nós iremos fazer, teremos também várias atividades de capacitação, nomeadamente os workshops para profissionais do meio, que irão versar sobre a questão de direitos de autor, de profissionalização e preparação de pitches e de competências dentro dos vários cineastas para estarem presentes dentro dos mercados internacionais, serem competitivos dentro dos mercados e fóruns e festivais internacionais para conseguirem competir com o mundo francófono e o mundo anglófono, que neste momento, de facto, acabam por dominar esses setores. Além disso, teremos também os Film Labs, que já foram mencionados, um em Cabo Verde, um em Moçambique, que irão formar se calhar não é a palavra certa, mas irão dar novas capacidades a 6 mulheres em cada um desses países para prepararem melhor os seus projetos e para estarem mais... esses projetos estarem prontos para, de facto, serem elegíveis para financiamento e serem competitivos dentro desses setores. Além disso, iremos também, a Samira há de falar daqui a pouco, tentar, e já começou esse trabalho, na verdade, tivemos agora no Durban Film Mart, a começar a criar essa network de profissionais, instituições, agências, film commissions, que nos vão ajudar a informar o nosso projeto, não é? E a pivot, a tomar melhores decisões em função de experiências que já estão comprovadas, não é? Que já foram implementadas, e a partir disso decidirmos melhor qual é o rumo deste projeto. Nós também estamos a aprender, não é? Isto é um projeto pioneiro, sem dúvida, e disse no início, e repito, estou orgulhoso de fazer parte dele, porque é uma coisa que já vem, e a Diana sabe, já tivemos esta conversa há mais de 10 anos, e que agora está a dar um novo passo sólido para se concretizar. Além dessa questão de networking e de criação de rede de contactos e a criação de apoios que nos possam depois levar mais à frente, temos também, e como culminar, a criação de uma film agency, ou seja, uma agência de curtas-metragens dos PALOP, com o objetivo de não só criar mais oportunidades, dar visibilidade de uma forma conjunta, não é, a esta área geográfica, digamos assim, ou que é unida pela língua, os PALOP, TL, mas, além disso, o que também pretendemos é que o que nós sentimos, na verdade, como cineastas e como produtores que estão nesses mercados, é que não temos presença ainda. Os filmes de língua portuguesa estão lá, sim, de forma pontual, mas achamos que se estivermos de uma forma mais concertada, mais organizada, iremos ter melhores resultados e iremos, de facto, criar novas oportunidades e trazer mais pessoas para o setor. No final de contas, podemos também falar na questão de todas estas iniciativas irão ajudar-nos depois a produzir relatórios, como disse, para informar os governos
a fazerem as tais film commissions que tanta falta nos fazem para conseguirem atrair investimento estrangeiro, para conseguirem facilitar as produções dentro dos próprios países, para conseguirem dar transparência a como é que isto se faz e como é que nós podemos fazer melhor e mais, não é? E isto tem impacto em todos os setores, como disse há pouco e como já foi referido também. A ausência de dados é algo que nos limita. E neste momento, ao conseguirmos estes dados, ao tornarmos-los públicos, ao capacitarmos os diferentes beneficiários, iremos dar um passo na direção certa para uma realidade que eu acho que todos desejamos, que é a criação de mais oportunidades, um setor mais organizado e mais informado com dados atualizados, que poderá estar presente nesse mercado de uma forma unida e mais eficaz. Obrigada, Fábio, pela palavra. Uma das atividades que Fábio já mencionou é mapeamento. Na verdade, no setor de cinema audiovisual, um dos grandes desafios, não é o único, mas um dos dois grandes, é a ausência de dados. Muitas vezes há talentos, há projetos incríveis, há criatividade, mas o que falta a nós é informação estruturada, quem faz parte desse ecossistema, quais são as suas necessidades e onde estão oportunidades. Uma base de dados é, portanto, essencial. Não só organiza, não só dá a visibilidade ao setor, mas também abre portas para as colaborações, para políticas públicas assertivas e para crescimento sustentável do setor. Exatamente por isso que mapear e produzir dados existentes sobre o setor nos nossos países tem sido, desde o início, uma prioridade. Também porque acreditamos que conhecer é a primeira condição para promover networking entre profissionais e fortalecer a rede de contactos que todos precisamos. E nós somos uma rede. No passado, já realizamos um mapeamento preliminar. E esse primeiro passo nos deu uma visão inicial, mas sabíamos que isso é apenas um começo. Agora, o nosso foco é em 4 linhas de ação bem clara, bem definida. Primeiro, atualizar o mapeamento de Cabo Verde, de São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau e Moçambique. Segundo, comunicar essa iniciativa de forma clara e ampla. Depois, queremos atualizar e partilhar esses dados para que circulem e sejam úteis. E, por fim, é analisar os dados, criar relatórios que vão ser acompanhados para as recomendações. Este trabalho é, acima de tudo, uma ferramenta. Uma ferramenta para compreender melhor o nosso setor, a realidade, apoiar decisões estratégicas e também valorizar o potencial criativo dos nossos países, que muitas vezes fica escondido, porque se não sabemos que alguém existe, assim não podemos nem colaborar, nem conectar, nem promover o seu trabalho. Além da questão de base de dados, o outro grande desafio que acho que a maioria dos países enfrenta é a distribuição. E podemos tomar Cabo Verde como exemplo. Em este momento, em Cabo Verde existe uma sala de cinema que funciona com frequência regular. Mas, infelizmente, o que podemos ver nesse cinema é apenas blockbusters internacionais. Isso mostra claramente a limitação ao acesso do público a produções africanas, sobretudo produções de países PALOP. Sim, foi criado ano passado o Cineclube Mankara, que funciona, mas
um cineclube para todo o país não é suficiente. Tendo isso em conta, o nosso projeto assenta no outro pilar fundamental, que é a curadoria, que também já Fábio mencionou. Queremos complementar o mapeamento dos dados com um trabalho focado nas curtas-metragens, porque consideramos curtas-metragem um formato estratégico. Já estamos a trabalhar para construir um verdadeiro panorama de curtas na países PALOP, e a partir daí a nossa ambição é criar a agência de curtas, uma estrutura dedicada a promover essas obras e distribuir pacotes de curtas-metragens de países PALOP, não só dentro de países PALOP, mas também no mercado internacional. O que queremos alcançar com essas iniciativas é muito mais do que recolher dados e distribuir filmes. O que realmente está em jogo é criar pontes. Pontes entre países, entre profissionais e entre públicos. Ao mapear, damos visibilidade a quem muitas vezes permanece invisível. Ao distribuir, estamos a garantir que as histórias de cineastas PALOP viajam pelo mundo, chegam mais longe e assim o público tem oportunidade para conhecer a riqueza das vozes de cineastas PALOP. Obrigada. Eu vou falar um bocadinho, portanto, da nossa estratégia para estabelecer parcerias internacionais que nos permitam aprendermos com experiências já realizadas, identificar e formalizar novas parcerias, aceder a fundos e trocar práticas e metodologias, enquanto também promovemos o nosso conhecimento, os nossos serviços e a excelência criativa do Espaço PALOP-TL. É uma das questões que foram abordadas anteriormente, a questão do conhecimento e de sabermos o que é que cada um está a fazer, também nos permite trocar experiências e isso vai pelo mundo, não é? Como disseste muito bem, Fábio, em julho participámos no Durban Film Mart, o DFM. Destacamos a tua intervenção, Fábio, no painel An African Model, Authentic Voices in Mentoring, Telling Our Stories Our Way. Portanto, contar as nossas histórias da nossa própria forma. É de enorme importância para repensarmos os modelos de narrativa e storytelling centrados nas nossas vozes e realidades. Em setembro de 2025, portanto, já, eu estarei na Mostra de Cinemas Africanos em Salvador da Bahia, no Brasil, a integrar o African and Diasporic Audience Development Think Tank. É mais um espaço de diálogo sobre as nossas narrativas que nos permite mapear pontos comuns com o Brasil e outros países lá representados, tanto nos desafios como nas soluções. Muitas vezes partilhamos os mesmos problemas, mas também podemos partilhar as soluções. É nosso interesse consolidar estas parcerias para desenhar as melhores estratégias dentro do nosso plano de desenvolvimento de labs, film commissions e agência. Identificamos outros potenciais parceiros em mercados e festivais que já visitamos e com quem queremos colaborar num futuro próximo, tanto no nosso continente como fora, como são alguns exemplos, o FESPACO, o Encounters, o FIDADOC, o Vision du Réel e Festin, em Burkina Faso, África do Sul, Marrocos, Suíça e Portugal, respectivamente, e acreditamos verdadeiramente que juntos somos mais fortes. Quero também destacar um outro parceiro que está online, que é o Espírito Mundo, com a Aline, com quem também queremos trocar experiências, aprender e partilhar as nossas próprias experiências. Em língua cabo-verdiana nós dizemos no junto, estamos juntos e juntamon, juntar as mãos. Acreditamos verdadeiramente que juntos podemos ser mais fortes e as parcerias internacionais podem ser importantes para isso. Os Film Labs são hoje uma ferramenta fundamental para o fortalecimento do setor audiovisual nos PALOP. Através deles conseguimos não só formar novas gerações de realizadores e produtores, mas também criar comunidades criativas que partilham conhecimento, práticas e oportunidades. Em São Tomé e Príncipe, onde não existe formação formal para o cinema, a experiência com o São Tomé Film Lab tem sido a prova concreta de que este modelo funciona. Jovens talentos que antes não tinham acesso a redes,
a mentoria ou espaços de desenvolvimento, hoje estão a escrever, produzir e a fazer circular os seus filmes em festivais internacionais de cinema. Para além de capacitar, o Lab cria também um sentimento de pertença e de futuro possível dentro da indústria. É por isso que considero tão importante que esta rede avance agora com a implementação de mais Film Labs para os PALOP, sendo o Kickstart com o Film Lab em Cabo Verde, na cidade da Praia, seguindo-se um Film Lab em Maputo, Moçambique. Acredito que os labs são passos essenciais para a construção de um ecossistema mais sólido e mais sustentável que conecta os nossos países, valoriza as nossas vozes e garante que as histórias do espaço PALOP continuem a ser contadas por quem as vive. Os labs são sementes que lançamos hoje para que amanhã floresça um cinema PALOP reconhecido, respeitado e vivido em todo o mundo. Vamos fazer cinema juntos. Merci beaucoup déjà de m'avoir invitée. Je suis merveilleusement accueillie et c'est vraiment un plaisir de pouvoir échanger avec vous, de voir à quel point l'industrie du film est riche et à quel point vous avez à cœur de créer des collaborations entre les territoires lusophones. Je suis absolument persuadée qu'on est plus fort ensemble quand on se connaît et quand on est capable de coopérer, et je pense que c'est exactement ce que vous êtes en train de faire avec ce projet, et je pense au nom de toute l'équipe de la court-métragerie, tout le monde n'est pas là ce soir, mais au nom de toute l'équipe de la court-métragerie, on est vraiment heureux de pouvoir travailler avec vous, coopérer avec vous, vous transmettre un petit peu l'expérience qu'il y a eu dans la création de la court-métragerie, et j'espère vraiment que ça vous aidera. Mais en tout cas, voilà, très heureuse de voir ce projet naître, et j'espère qu'il se poursuivra pendant longtemps pour mettre en lumière les films des territoires lusophones. Et une dernière chose, je pense que c'est aussi un point en commun qu'on a. Je pense qu'il faut vraiment être convaincu de la force des cinémas du Sud, des cinémas de la Réunion, de la zone océan Indien, des territoires lusophones. Je pense que c'est une identité cinématographique qui est très forte, des films qui peuvent résonner à l'international, et vraiment soyons sûrs de ça. Merci beaucoup. Merci. É uma parceria que acaba por ser de apoio técnico, ou seja, eles têm não só a experiência da própria agência de filmes, como também toda a interligação entre os diferentes setores que existe na reunião. E o que nós pretendemos, não só um apoio em termos de direitos de autor, em termos de direitos comerciais, em termos de acesso ao mercado, em termos de como é que eles funcionam, na verdade, não é? Todos os meandros do funcionamento, não só dia a dia, mas também organizacional e mesmo financeiro. E eles tiveram a amabilidade de partilhar connosco mais até do que nós estávamos à espera. E foi já um passo bastante grande na questão da Film Commission, que nós, desculpem, eu digo Film Commission não, da agência de curtas-metragens, para nós nos começarmos a estruturar e a pensar, a retirar desse bom exemplo as coisas que nós podemos adaptar ao contexto dos PALOP. E no fundo, esta é uma parceria, tal como iremos firmar outras com outras entidades, com o mesmo objetivo: pegar nos bons exemplos, pegar nas instituições que já o fazem, para, obviamente, adaptar ao nosso contexto, não é? Porque nem todas as coisas funcionam aqui, eles têm vários financiamentos, várias fontes de rendimento ou de retorno dos filmes que nós não vamos ter, pelo menos a curto prazo, não é? Mas para lá caminhamos, e esta é a primeira parceria nesse sentido. Iremos fazer outras com outras, não só agências, como instituições de outras geografias, para no final conseguirmos direcionar da melhor forma o nosso projeto. Boa noite. Já agora, uma das coisas, sou professora universitária de estudos luso-afro-brasileiros, então claro que dá sempre jeito de ter acesso, estamos sempre à procura de filmes, de curtas-metragens, então não sei se é bem uma pergunta ou uma sugestão, mas acho que era super interessante
isto ser divulgado, por exemplo, através, eu sou da Universidade de Leeds, que tem um Instituto Camões lá presente, se vocês pretendem, portanto, como é que seria esse acesso? Será que as universidades podem ter acesso, uma subscrição, que às vezes, pelo menos universidades como a Inglaterra podem pagar às vezes as subscrições, outras não podem, mas acho que realmente seria um recurso super útil para nós que ensinamos português, não só aulas de cinema, mas também aulas de língua, porque estas coisas são super úteis em vários contextos, e é uma forma também que às vezes nós temos dificuldade, porque as aulas são muito centradas na Europa e nos Estados Unidos, onde eu tenho experiência no português europeu e no português do Brasil. Isto seria também uma forma, lá está, de mostrar estas outras culturas dos PALOP, que nem sempre os meus colegas têm o mesmo acesso que têm à cultura portuguesa e à cultura brasileira. Estamos a olhar para opções comerciais, estamos a olhar para as questões dos festivais, não descuramos de todo a questão das universidades e a parte académica. Na verdade, temos uma das coisas desta equipa que aqui está reunida é que temos experiência um pouco em todos esses campos e, sem dúvida, que iremos explorar todas as opções que possam ser viáveis na distribuição e disseminação desses filmes e na criação de retorno financeiro também, não é? A longo prazo, pelo menos, ou a médio prazo, não só para a agência de curtas-metragens, mas como também e principalmente para os autores dos próprios filmes. Vejo como um mercado interessante, sem dúvida. Primeiro vamos arranjar os filmes, depois vamos ter esta estrutura e iremos certamente também enverdar por esse caminho. Obrigado. Um dos contactos que nós fizemos durante o DFM foi com o Tunga, é uma iniciativa do Quênia, que precisamente uma iniciativa de impacto que tem toolkits educacionais com filmes africanos e cria modelos de aulas com base em filmes. Então é algo que temos observado já e o poder de impacto do cinema e o teu trabalho mostra brilhantemente isso. Portanto, estamos muito abertos a conversar com universidades e lá está, dentro das parcerias regionais e internacionais, começar a desenvolver as melhores estratégias para que também os cineastas possam lucrar com isso para lá do impacto que há, não é, nos estudantes e que depois se acaba por fazer bola de neve para as sociedades. Está aqui a Alina a dizer, o Cine Luso no Brasil acontece na universidade, lá está, mais uma parceria, e também em Cabo Verde nós temos contactado as universidades, a UniCV, a Piaget, temos entrado em contacto com as universidades e também nos outros países da rede para que efetivamente possa haver essa sinergia, não só na utilização de espaços, na promoção dos filmes e em formas de conseguirmos desenvolver esses kits que possam ser usados em aulas. Vamos estudando, vamos aprendendo uns com os outros. Do trabalho que fizeram há alguns anos, eu queria saber quais foram as linhas principais que orientaram, que ajudaram a neste momento estarem já com, ou melhor, queria perceber quais são os aspectos para retificar o cenário, qual era o cenário há 10 anos atrás e hoje qual é a perspectiva em termos de inputs que pode-se colocar. Queria perceber um pouco mais para frente, que caminho é que estão a ser traçados para o futuro. Não foi há 10 anos atrás, foi há 7, 8 anos atrás. Na verdade, naquela fase, o nosso objetivo era ainda bastante limitado a esta fase inicial de fazer o mapeamento e de criar uma base de dados online onde essa informação estivesse disponível. E foi isso que na altura foi realizado. Ou seja, todas estas outras atividades e resultados e estratégias de alcançar os mesmos objetivos que estão agora incluídas nesta fase do projeto não estavam previstas lá atrás. Portanto, foi um financiamento relativamente reduzido no início, apenas para a realização deste mapeamento inicial e da tal protoplataforma que existe, está online, mas lá está, como dizia o Fábio há pouco, todo o rebranding está a ser feito agora e a plataforma vai ser praticamente redesenhada do início. O que é que acontece agora, para além destas atividades adicionais, como a criação da agência de curtas e os pacotes de curadoria? É que o mapeamento que foi feito em 2018 está perfeitamente desatualizado, como podem imaginar. Portanto,
quer a atualização dos dados, quer o completar os dados, quer o recolher informações adicionais que na altura não foram recolhidas. Das pessoas que conhecem a plataforma, por acaso nós não pensámos em mostrá-la como ela está, mas para as pessoas que conhecem e que estão registadas na plataforma, os dados que nós tínhamos ali eram dados muito básicos de contacto. Era basicamente, se tu quisesses contratar-me para ir escrever um guião para ti ou editar um vídeo para ti, entravas no site da plataforma, procuravas Diana Maputo ou editores Maputo e encontravas-me lá, a mim e a mais uma série deles. Neste momento nós vamos procurar obter bastante mais informação. Há outros estudos em curso, não nos PALOP, mas aqui em Moçambique, recentemente foi realizado um estudo também num projeto financiado pela União Europeia, implementado pelo Banco Mundial em parceria com uma série de outras entidades, um estudo que apresentou os seus resultados preliminares aqui durante o CUGOMA há alguns dias, e portanto nós vamos também tentar cruzar dados com eles e não só, vamos tentar perceber quais foram os desafios que eles tiveram, quais foram os dados que não conseguiram recolher e nesse sentido tentar complementar. Nos outros países eu acredito que ainda não foi iniciado esse processo, mas como eu dizia há pouco, está aqui o Mário e o próprio programa CPLP Audiovisual, nesta sua nova edição, tem também a perspectiva de trabalhar o mapeamento, então acredito que é muito mais importante criarmos sinergias e podemos complementar as falhas ou as lacunas dos trabalhos anteriores e, nesse sentido, trabalharmos em colaboração. Não sei se respondi exatamente ao que me perguntaste, mas era isto que eu queria dizer. Se este projeto está preparado para suportar a concorrência, é neste sentido que eu vou perguntar. Muito obrigado. Todas estas iniciativas que estamos a fazer são de modo a conseguir fortalecer os profissionais também de cinema e aumentar essa capacidade de competitividade nesses mercados. Todas elas contribuem de uma forma ou de outra, não só para o setor, mas também para as capacidades dos próprios cineastas, produtores, instituições que estão envolvidas. Em relação à questão de criação de público, nós precisamos de criar público, os filmes precisam de estar disponíveis. Vai de encontro àquela questão da distribuição, é a questão da disseminação que estávamos a falar, não é? Os filmes precisam de estar lá. E nós não queremos que eles estejam só de forma pontual, daí a agência de curtas-metragens, que eles vão também de uma forma unida, não é? E conseguirmos, eu não gosto da palavra atacar, mas pronto, estar presentes nesses mercados dessa forma. Cada vez mais ter mais comitivas de Moçambique e de Cabo Verde, de Santo Tomé, nestes fóruns internacionais, a representar os países e os PALOP e a língua portuguesa, e cada vez com mais capacidade de competir e de estarem presentes e de ganharem e de, obviamente, estar presente junto do público é uma coisa que nos interessa, estar presente nesses fóruns, ter esse destaque e estar presente num mundo global de uma forma bastante mais presente e impactante, digamos. De modo, uma expressão que eu usei no início que eu gosto muito, que é a questão, a força da diversidade, que é um pouco que nós temos na língua portuguesa também. É a mesma língua, mas de culturas diferentes. A força da diversidade vai fazer diferença também nessa luta. E a luta continua. Claro, competição existe, mas eu acho que também nós temos aqui uma niche, porque estão organizados cada vez mais festivais que estão dedicados à língua portuguesa. Por exemplo, na Polónia tem um festival Mare que este ano tinha 4 anos. E depois também já foi aqui mencionado festivais, desculpa, universidades. Eu acho que também é o nosso grupo-alvo, talvez não nessa vertente comercial, mas muitas vezes universidades e Institutos Camões que organizam cursos de língua portuguesa também têm interesse para aprofundar conhecimento de cultura através de cinema. Então acho que aqui, sim, competição tem, mas também acho que temos nisso, na ou maioria de países, podemos ver que a indústria está a crescer. Claro, cada país tem uma indústria no seu formato. Não podemos comparar Cabo Verde a Angola, mas acho que também essa diversidade que Fábio mencionou é a nossa força, que juntos estamos mais unidos e temos mais força para enfrentar
essa competição com criatividade e também sempre pensando para manter a identidade de cada país. Obrigada. Obrigado. Samira, queres Exatamente, o acrescentar? que a Emília disse é muito importante. Há muito interesse, e procura, e temos que pensar também na diáspora. Falo de Cabo Verde como um exemplo. Nós temos cerca de 500 mil pessoas no país, mas temos mais de o dobro na nossa diáspora. Portanto, quando se fala de interesse e de procura, mas também de audiência e de público-alvo, nós não contamos só com as populações só, que já é bastante, dos nossos países da região, não é? Paloptel, mas também pensamos na diáspora. Ahm, Pronto, e esses números são grandes e a procura é grande e o interesse e a curiosidade. Nós temos que começar a jogar, como eu mencionei anteriormente, nós partilhamos muitos desafios entre nós, mas temos que começar também a ver soluções que sejam simultâneas entre nós e começar a pensar que talvez essas desvantagens, entre aspas, podem ser vantagens e começar a fazer um marketing diferente das nossas capacidades. Não pelas dificuldades, mas pelas soluções também. As dificuldades nós conhecemos, mapeámo-las e procuramos soluções. Tem uma pergunta aqui da Aline, eu acho, que ela pergunta como é que se articula o programa com o programa audiovisual da CPLP. Na verdade, essa articulação ainda vai ser iniciada. Nós escrevemos há dias ao Mário, infelizmente ele esteve aqui em Maputo e não foi possível encontrá-lo porque tivemos a informação muito em cima da hora, mas convidámo-lo a ouvir esta sessão e vamos desafiá-lo a reunir connosco e a perceber precisamente quais podem ser esses pontos de charneira. Nós achamos, essencialmente, que ao nível do mapeamento, com certeza isso poderá acontecer, porque descobrimos recentemente que a edição deste ano do programa contempla ações a esse nível. Então, quereremos muito em breve, ligou a câmara, obrigada, quereremos muito em breve fazer aqui um outro Zoom com o programa CPLP para perceber de que forma é que nós podemos, lá está, como eu dizia há pouco, criar sinergias e complementar o trabalho que cada um está a fazer e eventualmente trabalhar em colaboração para não estarmos, se calhar, a fazer a mesma coisa e em caminhos paralelos em vez de convergirmos. Eu penso o seguinte, não é? O programa CPLP Audiovisual e iniciativas como a do CUGOMA, o processo que vocês já vêm desenvolvendo há tantos anos, elas são absolutamente convergentes. Hoje, o conceito básico do programa CPLP Audiovisual é impulsionar, não é, a constituição de um espaço audiovisual da língua portuguesa, entendendo esse espaço não só o espaço que envolve a comunidade dos países de língua portuguesa e a circulação e a criação, a energia criativa que possa pulsar no diálogo dessas diferentes cinematografias, mas também constituir um espaço audiovisual da língua portuguesa no cenário global, não é? Então, a partir desses objetivos, não é? E entendendo que o programa CPLP Audiovisual ele coloca em movimento a articulação entre as autoridades audiovisuais nacionais, os produtores e criadores em cada cenário nacional e as televisões públicas, ele tem alguma especificidade, né? Ele não dá conta do ecossistema, como foi mencionado aqui, do ecossistema do audiovisual, que é bastante complexo, mas, de qualquer forma, ele impulsiona, não é, ações que vão criando essa cultura de reconhecimento entre essas cinematografias de língua portuguesa,
detectando exatamente esse desafio, não é? Se a nossa riqueza ela reside na diversidade das expressões culturais que estão nesse ambiente, esta diversidade ela vem acompanhada de uma assimetria muito grande do ponto de vista das infraestruturas, do ponto de vista, enfim, do conjunto de ativos que são postos em andamento na produção audiovisual. Então, é exatamente o enfrentamento desses desafios e a perspectiva de encontrarmos formas de compartilhamento de políticas públicas, de programas de fomento, que eu tenho certeza absoluta que há convergência total com a iniciativa do CUGOMA e a gente tem de encontrar realmente formas de poder se alimentar mutuamente, porque estamos todos caminhando na mesma direção. Eu queria apenas observar, na pergunta do nosso companheiro Davi, por exemplo, que tenta situar esta dificuldade de convivência, não é? Da produção de língua portuguesa com, digamos, a produção internacional, a competitividade, etc. E aí tem uma questão que eu acho que é central, né? O audiovisual ele é essencialmente, não é, uma indústria. Então, aquela diferença dos filmes e o cinema, né? Portanto, essa articulação e o papel, né, do Estado em cada um dos nossos países, a rigor no mundo inteiro, mas em cinematografias particularmente como as nossas, eu diria até das cinematografias marcadamente do sul global, o papel do Estado ele é fundamental naquilo que é o fomento, naquilo que é a regulação dos nossos mercados, enfim, na legislação que ordena a circulação dos conteúdos audiovisuais, que ordena essa circulação. Então, essa aproximação, né, das instâncias que formulam políticas públicas para o audiovisual em cada um dos nossos cenários nacionais e a matéria viva dos produtores, dos criadores, daquilo que está na sociedade, essa articulação é fundamental para a gente conseguir construir esse espaço e poder, entre aspas, disputar audiências, disputar corações e mentes das audiências globais, não só dos nossos estados, das nossas sociedades, mas também como no mundo. Então, eu acho que esse desafio é um desafio que certamente todos compartilhamos, e aí trata-se agora de estarmos identificando essas parcerias e como é que a gente soma esforços nesse sentido. Mas, enfim, mais uma vez, obrigado por estar participando aqui e tenho certeza que a realização do programa CPLP Audiovisual em Moçambique, por exemplo, cujos parceiros são o INIC, os parceiros institucionais são o INIC e a TVM, tem muito a colher deste relacionamento com vocês e com toda essa rede que vocês já estão desenvolvendo já há algum tempo. Obrigado. Fantástico, Mário. Muito obrigado pela tua intervenção. E havemos de continuar esta conversa em breve. E eu acho que com isto podemos, de facto, encerrar. Queria pedir, se calhar, uma salva de palmas ao CUGOMA, ao Centro Cultural Franco-Moçambicano, a todos os participantes aqui online. Muito obrigado a todos por aqui estarem. E à Cyrielle, para ti também.